Olá, tudo bem com você? Aqui Cláudio Renato, advogado e professor de pós-graduação. Vamos falar sobre um detalhe essencial na negociação coletiva. Como ficou definido o cálculo das horas extras lá na Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, conhecida como Nova Cap lá em Brasília. Segundo o Tribunal Superior do Trabalho, isso aí foi uma decisão que veio, um caso aí no recurso de revista 276-46 e um processo de 2018 que foi julgado pelo TST em 2025. Essa norma coletiva, ela mexeu no cálculo das horas extras dos empregados com a jornada de 40 horas semanais e estabeleceu o uso do divisor 220 para calcular o salário hora. Esse divisor 220 é tradicionalmente usado para quem trabalha 44 horas semanais, que gerou aí uma redução no valor da hora extra para os trabalhadores lá da Nova Cap. Agora, por que isso causou tanta polêmica? Porque, segundo a regra padrão e a jurisprudência do TST, para as jornadas de 40 horas semanais, o divisor legalmente aceito é o de 200 e não de 220. Isso significa que, ao aplicar o divisor 220 para uma jornada menor, a empresa pagava menos pelo trabalho extra do que o mínimo constitucional, que estabelece que a hora extra deve ser paga com no mínimo 50% a mais do que a hora normal. No entanto, o que o Tribunal Superior do Trabalho decidiu é que o divisor, apesar de previsto na legislação e na súmula 431 do TST, não é um direito absolutamente indisponível, ou seja, as partes têm autonomia para negociar esse divisor na convenção ou no acordo coletivo, desde que respeitados os direitos constitucionais básicos, lembra do artigo 7º da Constituição. Assim, a norma coletiva, que aplicou o divisor 220 para a jornada de 40 horas, foi considerada válida pela 8ª turma do TST, pois o divisor aplicado não está previsto explicitamente aí na Constituição. E a negociação coletiva, ela tem essa margem de autonomia para ajustar a forma de cálculo do salário hora, ou seja, a forma alterada do cálculo das horas extras, ela reflete justamente um exemplo de como a negociação coletiva pode flexibilizar, infelizmente, regras técnicas para adaptar as condições da relação de trabalho, respeitando aí o princípio da autonomia coletiva e garantindo segurança jurídica para as partes. Por isso, é fundamental entender que a técnica da negociação coletiva não é só sobre conquistas imediatas, mas também sobre ajustar e inovar formas de cálculo e pagamento dentro dos limites legais e com equilíbrio entre os interesses. E lá, pense nisso, não perca sua liderança. Veja como a gente pode te ajudar lá em clovesrenato.com.br. Obrigado, até a próxima.